Uma mulher condenada pelos atos golpistas do 8 de janeiro foi presa ao desembarcar no Brasil em um voo de deportados dos Estados Unidos. Rosana Maciel Gomes havia sido incluída na lista de foragidos pelo Supremo Tribunal Federal e foi detida assim que chegou no país. A prisão faz parte dos esforços das autoridades brasileiras em responsabilizar os envolvidos nas invasões e depredação da sede dos três poderes em Brasília. Quem vai contar essa história pra gente com mais detalhes é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, se tem golpista se dando mal, eu tô feliz. Não, eu amo esse reggaezinho, ele tá aparecendo muito por aqui hoje. E é mais uma daquela turma, né, Sophie, que tinha medidas cautelares, resolveu retirar a tornozeleira e fugir do país. Foi, inclusive, para onde? Estados Unidos, não sozinha, né? Tem até outras brasileiras lá ainda. Mas essa daí foi deportada e quando chegou aqui no Brasil, adivinha o que aconteceu com ela? Se alguém falou cadeia, se alguém pensou cadeia, é exatamente isso. Estava presa nos Estados Unidos e também, ao ser deportada, ao chegar no Brasil, foi presa pela Polícia Federal também. Então, assim, eu acho uma delícia, tá? Sofia, vou te pedir para trazer a matéria que fala da nossa querida foragida, né? Ex-foragida, agora presidiária, e Rosana Maciel Gomes. E só uma coisa, tá? Desculpa, Angela Davis, mas eu estou super punitivista com a galera do 8 de janeiro. Não tenho abolicionismo penal, não, viu, Angela Davis? Hoje não. Com o pessoal do 8 de janeiro não tenho isso. Vamos lá, Sophie, por favor. A Polícia Federal prendeu Rosana Maciel Gomes, de 51 anos, por envolvimentos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A mulher estava foragida e foi pega pela Polícia Federal logo após desembarcar no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Minas Gerais. Rosana, que é de Goiânia, veio dos Estados Unidos em um voo de pessoas deportadas. Em junho, Rosana estava presa na cidade de El Paso, no estado do Texas, por estar em situação ilegal no país. Lá também estavam outras 3 mulheres que haviam fugido do Brasil para escapar da responsabilização por participação dos atos antidemocráticos. São elas Michele Paiva Alves, Cristiane da Silva e Raquel Lopes de Souza. Cristiane foi deportada para o Brasil em 24 de maio. Todas são acusadas de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado contra o patrimônio da União, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Segundo denúncia apresentada pela PGR, Rosana participou da invasão de prédios públicos quando foram quebrados vidros, cadeiras, painéis, mesas, obras de artes e móveis históricos, inclusive um relógio trazido ao Brasil por Dom João VI em 1808. A mulher chegou a ser presa, mas foi solta em liberdade condicional com a obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica. Em 15 de janeiro de 2024, Rosana não compareceu ao juízo e foi considerada foragida. Na época, foi apurado que Rosana havia fugido para o Uruguai por meio da fronteira em Santana do Livramento, e de lá foi à Argentina. Para mais informações, acesse o metrópolis.com. Ai, que chato, né, gente? Eu vi alguém perguntar aqui no chat, mas ela se deu mal quão? Então, aí, gente, se deu mal mesmo. Foi pro presídio, vai ver o sol nascer quadrada por um certo tempo, porque ela simplesmente teve uma carta de confiança do judiciário e preferiu fugir, gente. E também vale lembrar que eu acho muito importante que a gente tenha compreensão de que essas pessoas do 8 de janeiro não foram para o aniversário da Selma, não foram passear. Essas pessoas, elas se articularam através de grupos, redes sociais, e elas sabiam o que estavam fazendo para fazer esses ataques. A gente tem as informações, inclusive, no relatório da Polícia Federal, que foi entregue em dezembro do ano passado, que aquela galera dos aquartelados, eles tinham um treinamento das Forças Armadas. Teve gente que fez treinamento lá com os militares, então não faz sentido nenhum a gente ouvir agora que eu não sabia, eu tenho filhos, eu preciso cuidar dos meus filhos, mas que antes estava distante da família,
estava lá orando para pneu, estava tomando chuva, sol. Quem custeou aqueles espaços, sabe? Quem levou a galera para fazer treinamento para essa população que estava descontente e que achou que com a violência poderia tomar o poder político, e por pouco não tomou. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer a matéria da Metrópolis, por gentileza, que a Metrópolis faz um pouquinho do perfil da Rosana. A Rosana que foi condenada a 13 anos e 6 meses. Vamos lá falar dos crimes da Rosana, de acordo com o STF. Foi prisão pelos crimes como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Então, é isso que ela foi sentenciada por estes crimes. Na prisão, por volta das 18h30, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, a prisão foi feita, né, por volta das 18h30 em Belo Horizonte. De acordo com informações da Polícia Federal, a Rosana é autônoma, natural de Goiânia, Goiás. Ela foi detida pela imigração dos Estados Unidos, e aí, quando houve esse retorno em um voo fretado pelo governo americano com os deportados brasileiros, ela veio a ser presa. Inclusive, tem fotinhos da Rosana, assim, mostrando tornozeleira e tudo mais, tá? A Rosana não parece que era alguém que tinha um mínimo de vergonha ali do que tinha acontecido no 8 de janeiro. Porque tem isso, né, gente? Eu acredito que alguma pessoa, de fato, pode ter se arrependido do que aconteceu, do que fez. Mas não parece que foi o caso da Rosana, não. Tanto que ela fugiu do Brasil. Eu vou te pedir, Sofia, para mostrar a matéria da revista do ICL, por favor, porque tem uma foto lá da Rosana, né, que é uma reprodução, né, a Rosana assim toda de verde, com a tornozeleirinha ali, né, tornozeleira eletrônica. Eu adoro essa foto é muito conceitual, sabe? A pessoa arrumada com a tornozeleira, e talvez essa foto dê a noção para as pessoas que elas precisam ter. Essas pessoas são condenadas, elas são criminosas, porque elas foram condenadas pelo STF, já existe essa condenação. Então, qual é o sentido disso, de estar fugindo e dizendo, não, gente, eu não fiz nada de errado, eu só usei um batom numa estátua, eu só estava lá na hora errada, no momento errado, eu só entrei no prédio, mas eu não fiz nada, eu vi as pessoas fazendo, mas eu não fiz nada. Gente, que história estranha, viu, Sofia? Porque se eu vejo alguém, sei lá, incendiando um ônibus, ou eu participo, ou eu saio de perto. Se eu não concordo com aquilo, eu vou sair de perto. Acho que é o mínimo que a gente vai fazer, né? E ela estava lá, tinha fotos dela, tem informações da Polícia Federal que estão no inquérito do STF, de que ela estava nos momentos que foi registrada, inclusive, pelos próprios né, criminosos, eu vou chamar de criminosos, viu? Pelos próprios malucos, como chama Bolsonaro, que são seus aliados ali do 8 de janeiro. Eles filmaram, eles tiraram foto, eles publicaram nas redes sociais tranquilamente, e após a prisão, esse conteúdo foi o que embasou a decisão do judiciário. Então, não é imaginação do Alexandre de Moraes o que aconteceu, gente. Todo mundo viu, presenciou tanto pela TV como nas imagens que foram depois divulgadas nas redes sociais por essa própria galera. E agora ela está no Xilindró, onde ela nunca deveria, desculpa, ter saído, né? Já que ela aparentemente não estava ali pronta para cumprir as medidas cautelares. É isso, Dai, é isso. E eu realmente, o que eu penso quando eu vejo isso aí é o como essas pessoas estão desconectadas da realidade. Porque qualquer um que tenha 2 neurônios conseguindo fazer pelo menos uma conexão entre eles, sabe que eles foram bucha de canhão. Nenhum dos líderes da extrema-direita no mundo tá ligando para eles. Eles estavam sendo só idiotas úteis, né? Até por isso que a gente chama de gado, né? Apesar de que, eu sendo bem sincera, quando eu penso nos coitadinhos do gado bovino, eu acho até um desrespeito com eles. E 2, qualquer um deles, qualquer pessoa com pelo menos uma sinapse funcionando, sabe que o Trump vai tá querendo deportar todos os imigrantes. Eles realmente acham, não,
é que existe o imigrante bom e o imigrante ruim. Eles caem naquela propaganda da extrema-direita de que o imigrante criminoso, inútil, sabe, que tá aqui, que tá nos Estados Unidos só roubando os recursos, etc, etc, etc. Eles realmente acreditam nisso e pensam, mas eu não me encaixo nisso aí, então comigo vai ficar tudo bem. Não, queridos, não vai ficar tudo bem porque eles querem acabar com todos os imigrantes. Você não é criminoso ou preguiçoso, etc., como a maioria não é. Isso aí é só propaganda que eles usam, mas eles acreditam na propaganda. E quando eles percebem que eles próprios não se encaixam no estereótipo, eles pensam, então pra mim vai ficar tudo bem. Eles não param pra pensar, nossa, mas será que o estereótipo não é real? Aí o resultado. E ela é só uma, né? Essa aí chegou agora e foi presa, mas ela não é a única. A gente chegou a fazer um telescópio aqui sobre os foragidos e teve muitos que se deram mal. Ou se deram mal de serem deportados de volta para o Brasil, ou se deram mal de serem presos em outros países e ficarem em situação pior do que estariam aqui no Brasil. Eu não estou falando da Carla Zambelli, apesar de que eu acho que a Carla Zambelli também se enquadra nisso. Eu estou falando dos foragidos do 8 de janeiro mesmo. Se eu não me engano, são 5 que estão presos na Argentina nesse momento. Então Agora, eu fico com pena? Ninguém. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais plantão do Meteoro.